Você já sentiu como se uma tempestade tivesse tomado conta do seu coração? Como se dentro de você os ventos soprassem tão fortes que nada conseguisse permanecer no lugar. É aquele tipo de momento em que as emoções ficam intensas demais. A ansiedade acelera a respiração, o medo aperta o peito, os pensamentos negativos giram sem parar na cabeça e, mesmo rodeado de pessoas, você sente como se estivesse sozinho, em meio a um mar revolto. Essa sensação de estar à deriva é mais comum do que se imagina, e talvez seja exatamente onde você se encontra agora. Mas quero que você saiba, até nas piores tempestades, existe uma âncora invisível que pode te segurar firme e impedir que você se perca. E essa âncora é Deus. Quando a vida parece sair do controle, quando os problemas se acumulam, é natural sentir como se estivéssemos afundando. O coração bate rápido, a respiração fica curta, e os pensamentos se tornam um turbilhão difícil de silenciar. É nesses instantes que precisamos de algo mais forte do que nossas próprias forças. Precisamos de um ponto fixo, um porto seguro que não se abala, mesmo quando tudo ao nosso redor parece desmoronar. Essa busca por segurança, por estabilidade, é o grito silencioso da alma clamando por uma âncora. Jesus, em uma de suas passagens mais impactantes, mostrou aos discípulos que mesmo as tempestades obedecem à sua voz. Quando o barco estava prestes a ser engolido pelas ondas, ele se levantou e disse: "Acalme-se, aquiete-se." E imediatamente houve bonança. Essa cena não é apenas uma lembrança de algo que aconteceu no passado. É uma verdade viva que se repete hoje, sempre que entregamos nossa tempestade a Ele. O mesmo Deus que acalmou o mar é capaz de acalmar seu coração agora. E aqui está o gancho que precisa ficar guardado dentro de você. Se o vento sopra forte, é sinal de que ainda há uma promessa para ser cumprida. A tempestade não veio para te destruir, mas para te ensinar a confiar na âncora que não falha. Deus continua presente, mesmo quando parece estar em silêncio. A fé é justamente essa certeza de que não estamos sozinhos, mesmo quando os olhos só veem o caos. Por isso, antes de qualquer técnica, antes de qualquer exercício, o primeiro passo é reconhecer: você não está sozinho no barco. A sua vida tem um capitão, e ele não perdeu o controle do leme. Sua ansiedade pode até tentar te convencer do contrário, mas a verdade é que a tempestade vai passar, e o Deus que nunca falhou continua segurando você. Respire fundo agora. Permita que essa mensagem entre em você como um sopro de esperança, e guarde no coração: a âncora está firme. A tempestade não define o seu destino, mas revela quem está com você no processo. Muitas vezes, nos sentimos à mercê das nossas próprias emoções, como se fossemos pequenos barcos flutuando em um mar de sentimentos que mudam de direção a cada instante. A raiva, a tristeza, o medo ou a ansiedade podem surgir de forma tão intensa que nos deixam sem chão, e, sem perceber, começamos a reagir de maneiras que não refletem quem realmente somos. É nesse contexto que entra o conceito de ancoragem emocional, uma ferramenta poderosa que nos permite encontrar estabilidade em meio ao turbilhão interno. Uma âncora emocional não elimina a tempestade, mas nos dá um ponto firme para permanecer, respirar e agir com clareza, mesmo quando tudo parece fora de controle. Em essência, a âncora emocional funciona como um lembrete, uma referência interna que nos conecta a algo maior do que nós mesmos. Pode ser uma palavra, um gesto, um pensamento ou, no nosso caso, a presença de Deus. Quando conseguimos nos ancorar em algo sólido, conseguimos observar nossas emoções sem sermos completamente dominados por elas. Não se trata de negar o que sentimos, mas de perceber que, apesar do que acontece dentro de nós, existe um ponto que não se move.
um lugar seguro onde podemos descansar e recuperar a paz. Essa ideia de âncora tem um paralelo direto com a vida espiritual. Na Bíblia, somos lembrados repetidamente de que Deus é nossa rocha, nosso refúgio e fortaleza. Ele é o ponto fixo em que podemos confiar, mesmo quando as circunstâncias externas parecem instáveis. Isaías capítulo 26 versículo 3 nos lembra: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. A confiança em Deus funciona como a âncora perfeita, porque não se abala com ventos fortes, crises ou emoções passageiras. Quando nos ligamos a Ele, conseguimos encontrar equilíbrio, mesmo em meio à confusão emocional. Praticamente, a âncora emocional é construída por hábitos que nos lembram de retornar a esse ponto de estabilidade. Isso pode incluir momentos de oração, leitura da palavra, meditação guiada, ou mesmo técnicas de respiração que nos ajudam a desacelerar o corpo e a mente. Cada vez que respiramos conscientemente e lembramos de que Deus está presente, estamos reforçando nossa âncora emocional. Com o tempo, esse recurso se torna automático. Mesmo diante de notícias ruins, conflitos ou situações que antes nos derrubariam, conseguimos permanecer centrados, firmes e confiantes. O poder de uma âncora emocional não está apenas no alívio temporário que proporciona, mas na transformação que ela gera em nossa vida cotidiana. Ela nos permite responder a situações estressantes com clareza, paciência e fé. Em vez de sermos consumidos pelo caos interno, aprendemos a observar nossas emoções, aceitá-las, e então, decidir conscientemente como agir. É como se, mesmo em meio à tempestade, pudéssemos nos lembrar de que há um ponto fixo no horizonte. E esse ponto é Deus, que nos segura firme, nos protege e nos dá força para continuar. Quando compreendemos que a âncora emocional existe e pode ser cultivada, percebemos que nunca precisamos estar à mercê das circunstâncias externas. O coração encontra estabilidade porque sabe que há algo que não se move, algo que nos sustenta de maneira inabalável. Reconhecer e praticar essa âncora é o primeiro passo para viver com equilíbrio emocional, confiança e fé, mesmo quando a vida tenta nos arrastar para longe do nosso centro. A respiração é um ato tão simples, tão automático, que muitas vezes nem percebemos sua importância. Inspiramos e expiramos sem pensar. E, ainda assim, cada sopro de ar é um milagre que mantém nossa vida em movimento. A Bíblia nos lembra que o sopro de Deus deu origem à vida. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou alma vivente. Gênesis capítulo 2 versículo 7. Cada respiração que tomamos é um lembrete silencioso da presença divina em nós, um fio invisível que nos conecta ao Criador e nos mantém ancorados, mesmo quando sentimos que tudo à nossa volta está fora de controle. Assim como dependemos da respiração para sustentar a vida física, precisamos nos conectar à presença de Deus para sustentar a vida emocional. Quando estamos ansiosos, angustiados ou sobrecarregados, nossa respiração muitas vezes se torna curta, irregular, como se o corpo refletisse o caos interno. Mas, se aprendermos a respirar conscientemente, trazendo cada inspiração e expiração para um estado de atenção plena, começamos a perceber que é possível restabelecer o equilíbrio. Cada sopro se transforma em uma oportunidade de nos lembrarmos: Deus está aqui. Ele não nos abandonou, Ele nos sustenta, Ele nos dá forças para atravessar qualquer tempestade. A respiração consciente e a oração podem se tornar ferramentas poderosas de ancoragem. Inspirar profundamente, enchendo os pulmões de ar, e exalar devagar, permitindo que o corpo relaxe,
É uma metáfora do que acontece espiritualmente quando confiamos em Deus. Ao inspirar, podemos imaginar que estamos absorvendo a paz e a presença dele. Ao expirar, liberamos tensões, medos e preocupações que insistem em nos dominar. Esse simples ato físico se transforma em um diálogo silencioso com Deus, lembrando-nos que, mesmo nas emoções mais turbulentas, podemos permanecer firmes. É incrível como o corpo e o espírito estão conectados. Quando respiramos de forma consciente, sentimos nosso ritmo interno se acalmar. O coração desacelera, a mente se estabiliza e a sensação de afundamento emocional diminui. Ao mesmo tempo, quando voltamos nossa atenção para Deus durante esse processo, percebemos que Ele é a âncora que não se move, mesmo quando tudo ao nosso redor está instável. A respiração se torna, assim, uma ponte entre o físico e o espiritual, um lembrete contínuo de que não estamos sozinhos e de que nossas emoções podem ser reguladas com a ajuda divina. Essa conexão entre respiração e presença de Deus nos ensina uma lição poderosa. Pequenas ações, realizadas com consciência e fé, têm o poder de transformar nossa experiência interna. Um simples sopro pode nos trazer de volta ao equilíbrio. Uma simples oração pode nos lembrar de que temos um refúgio seguro. Cada respiração consciente nos ajuda a permanecer centrados, mesmo quando a tempestade parece invencível. E à medida que repetimos esse exercício diariamente, criamos uma disciplina que fortalece nossa âncora emocional, permitindo que a fé, a paz e a presença de Deus se tornem partes constantes da nossa vida. Quando entendemos que respirar é mais do que um ato físico e que cada sopro pode nos conectar à presença divina, descobrimos uma ferramenta poderosa de estabilidade emocional. Aprender a usar a respiração como um canal para a paz de Deus é reconhecer que, mesmo nas tempestades internas, podemos encontrar segurança, força e serenidade, porque o Criador está sempre conosco, sustentando-nos em cada passo, em cada emoção, em cada instante. Agora que entendemos o paralelo entre respiração e presença de Deus, é hora de colocar isso em prática de maneira concreta. A respiração consciente é uma ferramenta simples, mas incrivelmente poderosa, capaz de transformar o caos interno em calma, de desacelerar o coração acelerado e de dar clareza à mente confusa. Diferente de respirar automaticamente, respirar conscientemente exige atenção e intenção. É um ato de presença que nos lembra, neste momento, não estamos sozinhos, e Deus está conosco, sustentando cada passo, cada batida do coração, cada sensação que surge. Uma técnica prática que podemos aplicar é chamada de respiração 4-4-6. O exercício consiste em 3 passos simples: inspirar profundamente contando até 4, segurar o ar por 4 segundos e expirar lentamente por 6 segundos. Ao inspirar, sentimos o ar preenchendo nossos pulmões, expandindo o tórax e trazendo vida a cada célula do corpo. Ao segurar, experimentamos uma pausa consciente, um momento de controle interno, em que lembramos que Deus é o ponto fixo em que podemos nos apoiar. E, ao expirar, liberamos o peso que carregamos, medos, ansiedade, pensamentos acelerados, tensões físicas e emocionais. Enquanto respiramos dessa maneira, podemos mentalmente repetir pequenas frases de fé, conectando cada sopro à presença de Deus. Por exemplo, ao inspirar, Senhor, enche-me de tua paz, e ao expirar, eu entrego a ti minha ansiedade. Combinando respiração e oração, criamos um ciclo de ancoragem emocional. Cada sopro consciente nos aproxima de Deus, cada exalação nos permite soltar aquilo que não precisamos carregar sozinhos. A prática pode durar apenas alguns minutos, mas seus efeitos são imediatos. O corpo relaxa,
o ritmo cardíaco diminui, a mente se estabiliza e o coração encontra um porto seguro. A respiração consciente também funciona como um treinamento diário. Ao repeti-la todos os dias, nos tornamos mais resilientes diante de desafios emocionais. Em momentos de crise, quando a ansiedade ameaça nos dominar, nosso corpo já conhece o ritmo que nos acalma. Nosso cérebro aprende a associar o ato de respirar profundamente à sensação de segurança e à presença de Deus. Essa técnica se torna, assim, uma ferramenta preventiva, ajudando-nos a lidar com situações estressantes antes mesmo que elas nos sobrecarreguem. Além disso, a respiração consciente nos ensina a estar presentes. Muitas vezes, nossa mente se perde em preocupações sobre o passado ou ansiedade pelo futuro. Respirar com atenção nos âncora no agora, no presente, lembrando que cada instante é um presente de Deus. É nesse momento de presença que podemos perceber que não precisamos lutar sozinhos, que cada desafio pode ser enfrentado com fé e serenidade. A prática é uma maneira de transformar algo físico, o simples ato de respirar, em um exercício espiritual de confiança, entrega e conexão com o Criador. Portanto, ao aplicar a técnica da respiração consciente, você não está apenas exercitando o corpo, mas também fortalecendo sua âncora emocional. Está aprendendo a permanecer firme, mesmo quando a tempestade parece intensa. Está lembrando que Deus está contigo, sustentando você, dando força, trazendo paz e clareza. E à medida que essa prática se torna parte do seu dia a dia, descobrirá que, mesmo nas emoções mais turbulentas, é possível permanecer centrado, equilibrado e profundamente conectado à presença divina, permitindo que cada respiração seja um lembrete de que você nunca está sozinho. A respiração consciente é poderosa por si só. Mas quando a transformamos em oração silenciosa, ela se torna uma ponte direta entre o corpo, a mente e o espírito, permitindo que nossas emoções encontrem estabilidade e que a presença de Deus se torne tangível em cada instante. A oração silenciosa é um diálogo íntimo com o Criador, um momento de entrega que não depende de palavras ditas em voz alta ou de frases complexas, mas sim de atenção plena e coração aberto. Ela transforma cada inspiração e expiração em atos de fé e confiança, tornando cada respiração um lembrete de que não estamos sozinhos, mesmo quando a tempestade emocional parece forte demais. Praticar a oração silenciosa é simples, mas exige intenção e foco. Ao inspirar, podemos mentalmente repetir palavras de entrega e confiança, como: Senhor, enche-me de tua paz. Senhor, traz-me calma ou Senhor, sustenta meu coração. Ao expirar, podemos soltar medos, ansiedades e tensões acumuladas, dizendo mentalmente: eu entrego tudo a ti, deixo minhas preocupações em tuas mãos ou confio que tu estás comigo. Essa alternância entre inspiração e expiração, entre entrega e recebimento, cria um ciclo que acalma o corpo, estabiliza a mente e fortalece o espírito. A cada repetição, a respiração se torna uma oração contínua, silenciosa, mas profundamente eficaz. A beleza dessa prática está em sua acessibilidade. Podemos aplicá-la em qualquer lugar e a qualquer momento. Ao acordar, antes de dormir, durante uma pausa no trabalho ou mesmo em meio a uma situação emocionalmente intensa. Cada respiração consciente ligada à oração silenciosa nos permite criar uma conexão direta com Deus, lembrando-nos de que Ele é a âncora que nos sustenta quando tudo parece instável. Diferente de técnicas meramente físicas de respiração, a oração silenciosa adiciona uma dimensão espiritual, permitindo que a fé entre em ação e transforme a experiência emocional. Além disso,
A respiração orante nos ajuda a reconhecer nossas emoções sem sermos dominados por elas. Ao concentrar-se em Deus durante o exercício, começamos a perceber nossos sentimentos sem julgamento, aceitando-os como parte de nossa experiência humana. Essa observação consciente, aliada à presença divina, cria espaço para clareza emocional e paz interior. A oração silenciosa nos lembra que, embora não possamos controlar todas as circunstâncias externas, podemos escolher permanecer centrados em Deus, permitindo que Ele nos guie e sustente. Com a prática contínua, a respiração orante se torna automática, um recurso que podemos acessar instintivamente nos momentos de estresse ou ansiedade. Cada sopro consciente reforça nossa ancoragem emocional, nos lembra de que não precisamos carregar sozinhos nossos medos e preocupações, e fortalece a certeza de que Deus está sempre presente, nos segurando firme. O coração encontra repouso, a mente clareza e a alma conforto, mesmo diante das maiores tempestades. Portanto, transformar a respiração em oração silenciosa é mais do que uma técnica. É um estilo de vida espiritual. É a prática diária de entregar a cada momento nossas emoções e pensamentos a Deus, fortalecendo a conexão com Ele e permitindo que Sua presença se manifeste em nós de maneira tangível. É nesse espaço de silêncio e atenção que descobrimos que não estamos sozinhos, que nossas tempestades podem ser atravessadas com fé e que cada respiração pode nos aproximar da paz que só o Criador pode oferecer. Um dos exemplos mais claros de ancoragem emocional divina pode ser encontrado na história de Jesus acalmando a tempestade, registrada em Marcos capítulo 4 versículo 35 e 41. Nessa passagem, os discípulos estão em um barco quando uma forte tempestade se levanta. As ondas ameaçam engolir a embarcação, e o medo toma conta do grupo. Eles, mesmo tendo seguido Jesus, entram em pânico diante da força da tempestade, mostrando que até os mais próximos dele podem sentir-se vulneráveis quando confrontados com situações que parecem fora de controle. Mas é justamente nesse momento que a presença de Jesus se torna a âncora que estabiliza tudo ao redor. Ele se levanta, ordena ao vento e às águas que se acalmem, e imediatamente a tempestade se transforma em bonança. Essa história não é apenas sobre o poder de Jesus sobre a natureza, mas também sobre como ele pode acalmar a tempestade interior de cada um de nós. Muitas vezes, enfrentamos tempestades emocionais tão intensas quanto as físicas: ansiedade, medo, tristeza ou dúvidas que nos fazem sentir à deriva. A diferença é que, assim como os discípulos, temos a oportunidade de olhar para Cristo e perceber que Ele não apenas observa, mas age. Ele oferece uma âncora firme, uma presença constante que nos segura quando o mundo parece desmoronar. A mensagem é clara. Não importa a intensidade da tempestade, a âncora que é Deus nunca falha. O ponto central dessa passagem é a confiança ativa. Os discípulos precisavam reconhecer que não podiam controlar o vento nem as ondas, mas podiam confiar naquele que tinha poder absoluto sobre eles. De maneira semelhante, nossa âncora emocional se fortalece quando aprendemos a entregar nossas preocupações, medos e ansiedades a Deus. Não se trata de ignorar os problemas ou fingir que eles não existem, mas de escolher permanecer firmes em nossa fé, sabendo que Ele sustenta nossa vida emocional com Sua presença. Cada vez que respiramos e oramos, nos conectamos a essa mesma força que acalmou o mar, permitindo que nossa mente e coração encontrem equilíbrio. Além disso, a passagem ensina que a presença de Deus traz calma de dentro para fora. A tempestade não desaparece magicamente ao nosso redor sem que haja transformação interna. É o contato com Ele,
a confiança em Sua palavra e a entrega de nossas emoções que produzem estabilidade. A fé atua como um ponto fixo dentro de nós, como uma âncora que mantém nosso espírito firme, mesmo quando tudo ao redor parece desordenado. Jesus demonstra que a âncora não é apenas um conceito abstrato, mas algo vivo e atuante, disponível para todos que escolhem confiar. Ao refletirmos sobre essa história, podemos perceber que nossa própria vida se parece com o barco no meio da tempestade. Podemos sentir medo, incerteza ou sobrecarga emocional. Mas, assim como os discípulos, temos a oportunidade de olhar para Cristo e perceber que Ele é nossa âncora. Ele nos convida a respirar profundamente, entregar nossas preocupações e descansar na certeza de que, mesmo quando a tempestade se levanta, Ele permanece firme. Cada respiração, cada oração, cada momento de fé nos aproxima dessa estabilidade emocional que só Ele pode proporcionar. Portanto, o exemplo bíblico de Jesus acalmando a tempestade nos ensina que nossa âncora emocional não depende das circunstâncias externas, mas da presença de Deus em nós. Através da fé, da oração e da confiança, podemos atravessar qualquer tempestade interna com paz, clareza e certeza de que jamais estaremos sozinhos, pois aquele que domina as ondas também domina o nosso coração. Muitas vezes, quando as emoções se tornam intensas, nosso primeiro instinto é lutar contra elas, ignorá-las ou até tentar afogá-las em distrações. A ansiedade nos pressiona, a tristeza nos prende e o medo nos paralisa. No entanto, reconhecer a emoção sem se deixar consumir por ela é um passo essencial para construir uma ancoragem emocional verdadeira. Não se trata de enfraquecimento, mas de coragem. A coragem de olhar para dentro de si, identificar o que está sentindo e permitir que Deus se torne nosso ponto de estabilidade em meio à tempestade interna. Reconhecer a emoção significa aceitar que o que sentimos é legítimo. Raiva, frustração, dor, medo ou ansiedade não são falhas. São sinais de que estamos vivendo, que nosso coração reage às experiências e que nossa alma precisa de atenção. Quando tentamos sufocar essas sensações, corremos o risco de aumentar a turbulência interna. Por outro lado, ao admitirmos nossa vulnerabilidade e colocarmos diante de Deus cada sentimento, criamos espaço para a transformação. Cada emoção, quando entregue ao Criador, torna-se uma oportunidade de crescimento, aprendizado e fortalecimento espiritual. Uma forma prática de fazer isso é durante os momentos de respiração consciente. Ao inspirar, podemos nomear mentalmente a emoção que estamos sentindo. Estou ansioso, sinto medo, sinto tristeza. Ao expirar, podemos oferecer essas emoções a Deus, dizendo mentalmente: Senhor, entrego a Ti minha ansiedade. Eu confio que Tu estás comigo em meu medo. Toma minha tristeza e me fortalece. Esse simples ato de nomear e entregar cria uma distância saudável entre nós e a emoção, permitindo que a intensidade diminua e que possamos observá-la sem sermos engolidos por ela. O ponto-chave é perceber que reconhecer a emoção não nos faz fracos. Pelo contrário, nos torna mais conscientes, mais centrados e mais conectados com a presença de Deus. Quando aceitamos o que sentimos sem julgamento, permitimos que Ele nos guie em como responder de forma equilibrada. Em vez de reagir impulsivamente ou nos deixar dominar pelo desespero, conseguimos respirar, orar e encontrar clareza para agir com sabedoria. Nossa âncora emocional se fortalece, porque aprendemos que podemos estar em paz mesmo quando o mar interno está agitado. Além disso, reconhecer a emoção nos ajuda a desenvolver empatia por nós mesmos. Muitas vezes, somos nossos próprios críticos,
cobrando-nos por sentir de determinada forma. Deus nos ensina a acolher cada sentimento com compaixão, permitindo que cada momento de vulnerabilidade seja uma oportunidade de conexão com Ele. A prática diária de observar e entregar nossas emoções cria resiliência emocional e espiritual, tornando-nos capazes de enfrentar crises com firmeza, calma e confiança. Portanto, reconhecer a emoção sem se afogar nela é uma prática de coragem, presença e fé. É um convite para olhar para dentro de si com honestidade e entregar a Deus aquilo que não podemos controlar sozinhos. Cada respiração consciente, cada oração silenciosa, cada entrega emocional é um passo em direção à estabilidade, à paz interior e à certeza de que, mesmo em meio às tempestades mais intensas, nossa âncora, Deus, permanece firme, segurando-nos com amor, paciência e fidelidade. Ter consciência da nossa âncora emocional e da presença de Deus é um passo fundamental, mas a verdadeira transformação acontece quando aplicamos essas ferramentas na vida diária. A tempestade emocional não aparece apenas em momentos dramáticos. Ela pode surgir de pequenas pressões cotidianas, um comentário negativo, uma notícia inesperada, uma reunião estressante ou até mesmo lembranças do passado que insistem em voltar. Saber usar a respiração consciente e a oração silenciosa nesses momentos é o que nos mantém firmes, centrados e conectados com Deus, independentemente das circunstâncias externas. Uma prática diária eficiente começa logo ao acordar. Ao abrir os olhos, antes de se levantar ou se envolver nas demandas do dia, respire profundamente algumas vezes, sentindo cada sopro como um lembrete da presença divina. Ao inspirar, mentalmente diga: Senhor, enche meu dia de tua paz. Ao expirar, entregue tudo o que ainda não está resolvido. Senhor, entrego minhas preocupações a ti. Essa rotina matinal estabelece um estado interno de calma que nos acompanha, permitindo que as tensões do dia sejam enfrentadas de maneira equilibrada e consciente. Durante o dia, sempre que sentir o coração acelerado, a mente sobrecarregada ou a ansiedade surgir, reserve alguns segundos para aplicar a respiração consciente. Inspire contando até 4, segure o ar por 4 segundos e expire lentamente contando até 6, lembrando-se de envolver Deus nesse processo. Transforme cada respiração em uma oração silenciosa. Entregue os medos, a pressão ou a irritação. Pequenas pausas assim, realizadas consistentemente, tornam-se âncoras para a mente e o coração, criando resiliência emocional e espiritual. Outro ponto importante é a aplicação durante momentos de conflito ou estresse intenso. Ao invés de reagir imediatamente com raiva ou frustração, respire profundamente, reconheça a emoção que está sentindo e entregue a Deus. Essa prática permite responder de forma consciente e equilibrada, evitando decisões impulsivas e fortalecendo a conexão com Ele. Ao observar o próprio comportamento e escolher respirar e orar, você demonstra não apenas autocontrole, mas confiança na direção e na força de Deus, que atua em sua vida como uma âncora firme. A prática diária também inclui momentos de reflexão e entrega à noite, antes de dormir. É um momento de revisão interna. Respire, reconheça suas emoções, perdoe-se pelos erros do dia e entregue tudo ao cuidado divino. Ao fazer isso, a mente se acalma, o corpo relaxa e o coração encontra descanso verdadeiro, preparando-o para enfrentar um novo dia com mais equilíbrio e confiança. Portanto, aplicar a âncora emocional no dia a dia significa tornar a presença de Deus tangível em cada instante. Cada respiração consciente,
Cada oração silenciosa e cada entrega das emoções a Ele se transforma em uma prática de estabilidade emocional. Quanto mais utilizamos essas ferramentas, mais nos tornamos capazes de enfrentar o caos do mundo e das próprias emoções com serenidade, paz interior e fé sólida. A vida diária se torna um treinamento contínuo para permanecer firme, centrado e conectado com o Criador, lembrando sempre que, mesmo quando a tempestade parece incontrolável, Deus está segurando nossa vida com firmeza e amor. Chegamos ao ponto em que a técnica e a prática se encontram com a experiência emocional mais profunda: o abraço de Deus na tempestade. Imagine por um instante a sensação de estar no meio de um turbilhão, com ventos que parecem querer derrubar tudo ao redor, ondas que ameaçam engolir você e o coração acelerado em meio ao medo e à incerteza. Agora, imagine sentir uma presença firme, constante, que não se abala, que segura você com segurança, que transmite calma sem dizer uma palavra. Esse é o abraço de Deus, uma sensação de acolhimento, proteção e paz que transcende a compreensão humana. É o ponto de virada em que percebemos que, mesmo em meio ao caos, não estamos sozinhos, não estamos vulneráveis, e não precisamos lutar apenas com nossas próprias forças. Esse abraço se manifesta de muitas formas, mas principalmente através da entrega total. Quando respiramos conscientemente, quando transformamos cada inspiração e expiração em oração silenciosa, estamos abrindo espaço para que Ele nos envolva. A respiração deixa de ser apenas um ato físico e se torna veículo de fé e conexão. A cada sopro, percebemos que podemos liberar nossas ansiedades, nossos medos e nossas dúvidas, permitindo que Deus os receba e os transforme. É como se cada respiração dissesse: Senhor, estou nas tuas mãos. Segura-me, sustenta-me. E Ele responde com tranquilidade, com força e com amor, como um abraço que nos lembra que não precisamos temer a tempestade. O clímax emocional acontece quando essa presença se torna tangível. Podemos sentir nosso corpo relaxar, os pensamentos desacelerarem e o coração encontrar um ritmo estável. Mesmo que as circunstâncias externas permaneçam desafiadoras, algo dentro de nós muda. A sensação de vulnerabilidade diminui, substituída por confiança, certeza e fé. Esse momento é transformador porque nos revela que a verdadeira paz não depende de condições externas, mas da conexão profunda com Deus, que se mantém firme como nossa âncora. É nesse instante que compreendemos que não precisamos controlar tudo, nem carregar sozinhos nossos fardos. Podemos nos entregar completamente e permitir que Ele cuide de nós. Essa experiência também nos ensina sobre a natureza do amor de Deus. Ele é incondicional, paciente e constante. Não importa quão intensa seja a tempestade, não importa quanto tempo dure a crise, Ele continua segurando nossa vida. O abraço de Deus nos dá coragem para seguir em frente, mesmo quando a mente insiste em nos levar para o desespero, e nos dá a esperança de que, após cada tempestade, há bonança. É um momento de profunda intimidade espiritual, onde percebemos que nossas emoções, por mais caóticas que sejam, encontram repouso em Sua presença. Portanto, o clímax emocional não é apenas um sentimento passageiro, mas um ponto de transformação. É a experiência de perceber que a tempestade interna pode existir, mas não precisa nos dominar. Ao nos ancorarmos em Deus, respirarmos conscientemente, orarmos silenciosamente e entregarmos nossas emoções a Ele, sentimos seu abraço que acalma, sustenta e fortalece. Esse abraço nos lembra de que, mesmo no pior momento, não estamos sozinhos,
e que nossa âncora, Deus, nos mantém firmes, seguros e profundamente amados. Ao chegarmos ao final deste vídeo, quero que você respire fundo e sinta cada palavra como um lembrete. A tempestade pode até existir, mas você nunca está sozinho. Muitas vezes, a vida nos coloca frente a frente com situações que parecem maiores do que conseguimos suportar. A ansiedade aperta, os medos nos paralisam e as dúvidas sussurram que não há saída. Mas a verdade que a Bíblia nos apresenta é clara. Deus é a nossa âncora, a rocha que não se move, o refúgio seguro em meio às tempestades. Salmos 18, verso 2. Ele não abandona, Ele sustenta, Ele acalma. E é exatamente isso que queremos que você sinta agora, neste momento de reflexão. Que sua força não depende apenas de você, mas da presença constante dele em sua vida. Todas as técnicas que compartilhamos, a respiração consciente, a oração silenciosa, a prática de reconhecimento das emoções, têm um propósito: levá-lo a um ponto de estabilidade, de confiança e de paz. Cada respiração profunda que você dá é uma oportunidade de entregar suas preocupações a Deus, de deixar ir o que não pode controlar e de se conectar com aquela força que nunca falha. Ao transformar cada sopro em oração, você cria uma ponte direta com o Criador, permitindo que Ele transforme sua ansiedade em serenidade, seu medo em coragem e sua tristeza em esperança. Não subestime o poder desses momentos simples. Eles são sementes de mudança que florescem na vida emocional e espiritual. Quero que você leve isso para o seu dia a dia. Nos momentos de tensão, respire, reconheça sua emoção, entregue-a a Deus e sinta sua presença confortando seu coração. Ao fazer isso repetidamente, você se tornará mais resiliente, mais centrado e mais consciente do poder divino que opera dentro de você. A tempestade não precisa definir quem você é. Ela pode ser o cenário onde sua fé se fortalece e onde sua confiança em Deus se torna inabalável. Lembre-se, cada desafio enfrentado com Ele é uma oportunidade de crescimento. Cada momento de entrega é um passo em direção à paz e à estabilidade emocional. E se hoje você sentiu que essa mensagem tocou seu coração, quero convidá-lo de forma suave, mas sincera. Se inscreva no canal. Aqui, buscamos criar um espaço seguro para que você se conecte com Deus, encontre consolo nas palavras da Bíblia e descubra práticas que fortalecem seu coração e sua mente. Cada inscrição nos ajuda a alcançar mais pessoas que, assim como você, precisam de esperança, de encorajamento e de uma âncora emocional em tempos de tempestade. Seu apoio significa que podemos continuar compartilhando mensagens de fé, amor e transformação, alcançando vidas que precisam ser tocadas pelo conforto divino. Antes de encerrar, quero reforçar que a esperança não está perdida. A paz que você procura já está disponível, e ela começa dentro de você, na entrega, na fé e na consciência de que Deus é a sua âncora. Respire, ore, confie e permita que Ele conduza cada passo. A tempestade pode rugir ao seu redor, mas você permanece firme porque está ancorado em aquele que nunca falha. Continue praticando essas técnicas, mantendo sua conexão diária com Deus. E perceba que a cada dia você se torna mais forte, mais sereno e mais capaz de enfrentar os desafios com confiança. Nunca se esqueça, você é amado, você é cuidado e, acima de tudo, você nunca está sozinho. Deus está com você, segurando sua vida em suas mãos, e cada respiração que você dá pode ser um lembrete disso. Permaneça firme, confiante e conectado. E se sentir que este vídeo trouxe algo de valor para a sua vida, inscreva-se no canal, compartilhe com quem precisa ouvir essa mensagem e mantenha viva a certeza de que sua âncora é segura,
constante e eterna.